Devastação na Serra Fluminense, enchentes avassaladoras no sul e sudeste e uma das piores secas no Nordeste em 3 décadas. A ideia de que o Brasil não tem desastres naturais já foi desmistificada há muito tempo. O país tem um dos maiores números de pessoas afetadas por esses fenômenos nas Américas. No Cidadania Hoje, nós vamos falar sobre esse assunto com o nosso convidado, Humberto Viana, que é secretário nacional de Proteção e Defesa Civil. Secretário, prazer em tê-lo aqui conosco. E eu queria começar pedindo que o senhor esclarecesse quantos municípios hoje estão afetados por conta de desastres naturais aqui no Brasil. Primeiro, agradecer a oportunidade de conversar com vocês, esclarecer esses pontos que são muito importantes hoje no contexto da Defesa Civil, que passa por uma reestruturação depois de muitos anos sem se mexer no tema. Estamos reestruturando a Defesa Civil Nacional para que a gente possa oferecer segurança às pessoas que vivem sujeitas às áreas de riscos ou aos desastres naturais. No contexto nacional hoje, o que mais nos chama a atenção é a questão da estiagem no Nordeste. Nós estamos hoje com todos os municípios do Nordeste brasileiro e mais o norte de Minas, todos envolvidos na região do semiárido, sobre uma estiagem severa. É a pior seca em 3 décadas? Olha, em 3 décadas, sim. É a mais severa dos últimos 30 anos. E isso envolve um contingente hoje aproximadamente de um pouco mais de 6 milhões de pessoas atingidas por pouca oferta de água. E também envolve mais de 1.300 municípios. Então, esse contexto hoje é o que mais nos preocupa. A presidente Dilma já nos enviou para todas essas regiões. Estamos fazendo um acompanhamento muito próximo para que não falte o que é vital para a população, que é a oferta d'água. Mas esses 1.300 municípios são todos no Nordeste ou em outras partes do país também? Não, no Nordeste, relativamente à questão da estiagem. Da estiagem. Da estiagem. Nós temos sempre muita recorrência no Sudeste e no Sul por questão de chuvas, acúmulo de água, que também atinge o Nordeste nessa mesma época. Você tem uma ideia? Hoje, num clima desse de absoluta estiagem em todo o Nordeste, qualquer meteorologista enxerga muito facilmente a zona vermelha, onde não tem água no Nordeste. Nós temos no litoral a ameaça de enchente. Hoje temos acúmulo significativo de água no litoral do Nordeste, na Bahia, em Pernambuco, em Sergipe. Já há acúmulo de água, então nós vivemos numa dicotomia muito grande. Será que a sociedade brasileira já se conscientizou que realmente essa ideia de que no Brasil não há desastres naturais, o pessoal fala terremotos, tufões, lembra, né? Normalmente sim. Terremotos, tufões, que aqui no Brasil não tem, aquela história de país abençoado e tal. Será que a sociedade brasileira já se conscientizou sobre a gravidade desse problema? Temos que avançar muito mais nesse tema. Qualquer país está sujeito, nós não temos a capacidade de controlar desastre natural. Nós estamos num momento, hoje, de certa calmaria, mas nada impede que com 24 horas se forme zonas de circunscrição no Atlântico e que vai trazer bastante água, como a questão da estiagem. Eu acho que a gente precisa investir um pouquinho na educação, a população ela ainda resiste muito em compreender que o desastre natural e que a área de risco está suscetível ao desastre. E, consequentemente, nós precisamos cuidar dessas pessoas, tanto no que diz respeito à estiagem, quanto no que diz respeito às grandes inundações, às grandes quantidades de alagamento que existem pelo país. Talvez pior do que os prejuízos causados por esses desastres seja o despreparo para não permitir que as pessoas possam se recuperar após essas situações, né? Qual é o nível de preparação que tem hoje o Brasil depois de várias situações recentes, inclusive nos últimos anos, que mostraram que o Brasil ainda precisa evoluir muito nessa área? Certamente. Olha, nós no Ministério da Integração, o ministro Fernando Bezerra Coelho, iniciou uma etapa que nós chamamos de preparação para os desastres. Isso já existe no conceito, na doutrina da Defesa Civil no mundo, mas a gente praticava muito pouco. Então, começamos a desenvolver muita capacitação
É preciso capacitar as pessoas que vivem nas áreas de risco, sobretudo as pessoas que podem nos ajudar, ou seja, não é possível mais esperar só que a tecnologia nos aponte a hora de retirar pessoas. A população tem que participar. É preciso identificar lideranças nas comunidades em área de risco, treinar essa comunidade, pagar a essas pessoas, munir com um telefone celular, porque essa comunicação pode salvar muitas vidas, às vezes até mais rápido do que o equipamento, porque ele vai estar lá monitorando, ele precisa ser treinado, precisa identificar o que é um sintoma de deslizamento, o que é um sintoma de enchente, ter capacidade de operar um pluviômetro, que é uma coisa muito simples. Então estamos evoluindo para isso, fazendo muito simulado no país. Nós não tínhamos história de simulado, estamos fazendo simulados. Simulado, quando o senhor diz simulado, é computação? Não, é real. Nós vamos para as áreas de risco, fizemos em todos... situações simuladas? Simuladas. No Nordeste fizemos em todos os estados, no Sudeste fizemos e fizemos no Sul. E estamos repetindo isso. Isso deu um alerta para a população de que nós estamos monitorando. Agora, como é que se faz um simulado desse? Porque é difícil imaginar simular uma situação como, por exemplo, aconteceu lá na Serra Fluminense ou nessa seca no Nordeste ou as enchentes em outras partes do país. Como é que é feita essa operação? Isso, é muito importante a tua pergunta, porque a gente aproveita para reforçar com a população qual é a ideia disso. Nós temos um mapeamento feito pela Defesa Civil Nacional, feito pelo Ministério de Minas e Energia também, das áreas de risco. Nesse mapeamento, nós identificamos quais são as localidades de maior recorrência de desastre natural e onde tem mais óbito, por exemplo. Esses são dois parâmetros, recorrência de desastre e óbito. Então, com esse mapeamento feito, nós vamos para essas áreas e combinamos com a Defesa Civil do município e a Defesa Civil do Estado. Combinamos fazer um teste, um exercício simulado. Então, é emitido no mesmo procedimento que a gente adota hoje para um caso real. O CEMADEM, que é o órgão que monitora os desastres no país, emite um alerta para a Defesa Civil Nacional através do SENADE, que é o centro que gerencia o desastre ou a possibilidade do desastre. Isso tudo é feito em cadeia até chegar no Estado e no município. Quando chega lá, dependendo do nível do alerta, o nível do alerta vai nos apontar o que é que nós vamos fazer. O mais grave deles, que é o alerta muito alto, onde tem todas as possibilidades de ter deslizamento de terra em área de risco, que vai envolver, no mapeamento, já identifica quantas pessoas tem naquela área de risco e quantas pessoas estão suscetíveis a sofrer com o deslizamento. Isso seria uma escala? Tem uma escala. É equivalente à escala Richter para terremotos? Seria algo análogo? A ideia é essa, é escalonar para que a gente pudesse ter o grau do tipo do desastre, mas ela tem naturalmente outros parâmetros para medir. O da escala Richter que a gente usa, por exemplo, nos furacões, eu vi isso fora do Brasil, eles têm lá o muito alto dele acima de 175 km por hora, os ventos com chuva. Aqui para nós é a quantidade pluviométrica. Assim, dependendo da região, dependendo da tipologia geográfica da região, aquilo pode ser um alerta alto com 90 milímetros de chuva. O que seria o grau máximo? Olha, varia muito de região para região, mas qualquer região dessa nossa que está mapeada, no mapeamento é um trabalho muito bem feito hoje pelos órgãos do governo federal para identificar qual é a capacidade de absorção de chuva daquela área de risco. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você chover hoje 100 milímetros na cidade do Recife, é um problema grave, gravíssimo. Se você chover hoje, captar e medir 100 milímetros de chuva num período de 6 horas no Vale do Itajaí, vamos ter dificuldade. Porque não tem o escoamento necessário. Entra numa outra etapa que são as obras estruturantes, ou seja, a gente precisa fazer obras de drenagem, precisa fazer obras de contenção de enchentes, às vezes até para segurar a água para o período da seca, para que a gente possa ter abastecimento. Ela tem uma finalidade dual, tanto ela contém um avanço de uma grande precipitação de chuva que está no leito do rio, vai desaguar na cidade, a gente contém com barragens, como a gente acumula água para o período de estiagem. Isso depende da região do país. Agora, o governo lançou um plano nacional
para a resposta a desastres nacionais. Esse plano também inclui a realização dessas obras estruturantes? O plano é justamente um pouco de tudo o que nós falamos aqui. O plano foi muito bem elaborado, é um trabalho do governo federal, a Casa Civil capitaneou isso com o Ministério da Integração, que é quem coordena, o próprio ministro Fernando Bezerra Coelho, e a Secretaria Nacional com todos os outros ministérios. Tem envolvido diretamente nesse trabalho 8 ministérios. Ministério da Defesa, Ministério de Ciência e Tecnologia, Integração, Planejamento, Desenvolvimento Social, vários ministérios estão envolvidos nisso. Então, o planejamento eu considero uma peça extremamente válida hoje para o Brasil. Ele tem 4 eixos, esse monitoramento, esse plano. A gente tinha que compreender que nós precisávamos ter um plano preventivo para a gestão do desastre. Isso é o básico, né? É o básico. Se a gente tiver obras preventivas, obras estruturantes, quando vier a chuva, quando vier o desastre, nós vamos conter. Esse é o primeiro plano, não? Aqui no Brasil? Com essa amplitude, eu te digo que tem poucos países no mundo que fez dessa forma. Tem experiências e muito interessantes, mas no Brasil é o primeiro com esse tamanho, com esse valor de investimento. Esse plano envolve 18 bilhões de reais. Em que período? Até 2014. Agora, no curto prazo, a gente tem obras estruturantes, a gente tem mapeamento das áreas de risco, que é um trabalho imensamente grande. Você visitar 826 cidades que a gente mapeou como áreas de risco, mapear, definir a geologia, a topografia, a população, identificar que tipo de alerta. Esse é um trabalho muito bom. E esse plano já prevê, inclusive, uma data para avaliação, de maneira a se saber se ele está funcionando ou não? Prevê. Por etapas, né? Porque o plano é muito grande. Como eu te falei, ele tem no primeiro momento a prevenção, no segundo ele tem um mapeamento, no terceiro momento ele tem um monitoramento. O monitoramento já envolve os 2 centros. Um está observando como o fenômeno natural está se desenvolvendo. Por exemplo, uma zona de convergência no Atlântico, que é onde começa a fazer chuva. O CEMADEM, que é em Cachoeira Paulista, que é o centro que faz o monitoramento, ele está observando aquilo desde o início daquela formação. Quando já se aproxima da costa, que tem uma possibilidade daquilo cair numa área de risco, ele já passa isso para nós da Defesa Civil Nacional. Então nós vamos fazer aí a gestão e o gerenciamento da possibilidade do desastre ou do desastre. Aí se desenvolve uma série de outras atividades com municípios e estados. É importante até afirmar que a integração com estados e municípios para que esse plano atinja o seu objetivo principal, que é não permitir morte de pessoas por desastre. É fundamental que haja integração. Então, os estados têm que ter o seu papel bem definido e os municípios também têm que ter um papel bem definido. Eu perguntei sobre essa questão da avaliação, também me lembrando sobre, por exemplo, fatos tristes que a gente tem observado lá na Serra Fluminense, em outros locais do Brasil também, mas esses fatos lá na Serra Fluminense, de certa maneira, chocaram quem já estava chocado com aquelas mortes e ocorrências tristes que a gente viu na região. E após essas várias ocorrências, a gente vê que prefeitos são acusados de utilizarem mal os recursos ou desviarem recursos que deveriam ser utilizados para as famílias atingidas por esses desastres, né? Essa questão da avaliação é muito importante, né? Nós tomamos uma medida muito dura com relação a isso. Nós criamos para um dos tipos de repasse de recurso para atender desastres, municípios e estados, o governo federal criou o cartão de pagamento de defesa civil. Esse cartão foi desenvolvido a 3 mãos. A Controladoria Geral da União, o Banco do Brasil e o Ministério da Integração. Qual foi o nosso cuidado com a criação desse cartão? Ter a segurança da boa aplicação do recurso público. E olha, te digo com muita clareza, mas sobretudo com muito prazer. Esse foi um grande empreendimento nosso. Hoje, nós conseguimos, com esse cartão, saber quase que em tempo real qual foi o ordenador, qual foi o agente municipal ou estadual autorizado a utilizar o cartão e na mesma hora aparece o que ele comprou, onde ele comprou e
qual foi a loja, o estabelecimento. Agora, quem recebe o cartão são as famílias atingidas ou é o ordenador de despesa, um prefeito, um gestor municipal? É indicado pelo Estado ou pelo município a pessoa que vai utilizar o cartão. Então, ela vai precisar, por exemplo, comprar cesta básica. Então, é uma pessoa só que é responsável por isso. Ela põe o DNA dela na hora da compra. Isso deu uma transparência muito grande, freou muito o uso indevido do recurso público, nos deu muita tranquilidade. Vocês não imaginam a angústia nossa de saber que tem dinheiro público sendo desviado. O ano passado esse ano eu tive que bloquear contas de algumas prefeituras da região serrana. Mesmo com cartão? Nesse caso, ainda não foi dinheiro para o cartão. O cartão veio porque o desastre da Serrana foi em janeiro de 2011. A partir dali, nós detectamos. Tínhamos que tomar uma atitude, descobrir um modelo que nos desse garantia e segurança da velocidade que o dinheiro chegaria para atender a população, mas, ao mesmo tempo, ter a garantia da boa aplicação do recurso. O governo federal conseguiu isso. Claro que nós temos muitas coisas ainda a evoluir, mas para recursos de resposta, que é aquela da emergência, aconteceu o desastre, nós vamos precisar de dinheiro para passar para o Estado ou para o município para ele comprar colchão, cobertor, alugar uma máquina para desobstruir uma via, alugar tratores, comprar medicamentos, esse tem que ser de imediato. Então, o município que tiver cadastrado com o Ministério da Integração e tiver uma conta específica para a Defesa Civil, esse é outro detalhe muito importante, porque o recurso era repassado para o município. E aí o município entra na conta única, ele utiliza em outra atividade que não de Defesa Civil. O recurso não vem carimbado, né? Não vem carimbado. Hoje essa possibilidade foi extinta e nós estamos com uma boa margem hoje de segurança com relação ao uso do cartão. Eu sei que no plano, inclusive, existe uma conexão com o programa Minha Casa Minha Vida para aquelas pessoas que perderam as casas, que são muitos casos, né, de pessoas que perdem não só as casas, mas perdem os bens, perdem, além das vidas, obviamente, em primeiro lugar, né? Mas, obviamente que essas pessoas, tendo a sorte de não perderem a própria vida, obviamente que o fato de perder uma casa, perder tudo que tem na casa é um golpe muito duro, principalmente para pessoas que têm dificuldade em se reerguerem, né? Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, a título de exemplo, existe um processo muito forte com os seguros, né? Uma relação com os seguros. Normalmente as pessoas fazem seguros e por isso muitas vezes nem sentem tanto o baque material desses danos. Aqui no Brasil, como é que está essa situação? Olha, o governo federal, no programa Minha Casa Minha Vida, está fazendo está prestando um serviço à nossa sociedade que ainda não se dá para avaliar hoje. Porque o que nós temos hoje de obras no país inteiro, fazendo casa para as pessoas que saíram e que perderam, lamentavelmente, sua residência, só no estado do Rio de Janeiro são mais de 7.000 casas. Só para citar o exemplo, estado de Pernambuco, estado de Alagoas, eu fui visitar os projetos, que estão, uma parte deles já entregue e vários outros em construção. Alguns modelos anteriores, havia ainda uma parcela a ser paga pelo comprador, pela pessoa beneficiada. Hoje, em alguns outros casos, já extinguimos até essa parcela. Há uma avaliação pelo Ministério e ver se a pessoa teria essa possibilidade, mesmo que seja simbólica essa parcela. Mas verificamos que, em alguns casos, era melhor extinguir qualquer parcela de contrapartida. Se alguma pessoa atingida por esses desastres naturais estiver encontrando alguma dificuldade ou quiser tirar alguma dúvida, ela deveria entrar em contato com quem? Com a secretaria? Existe algum número, número de telefone? Quem elas procuram? É a Defesa Civil da cidade? A quem elas recorrem? Olha, o mais importante numa hora dessa de dúvidas é que ela tente entrar em contato com o órgão local. Porque, na verdade, nós repassamos os recursos para que seja aplicado pelo Estado ou pelo município.
Às vezes vai para o Estado e o Estado faz a gestão do recurso com os municípios, é conjunto. Então, essas pessoas que, porventura, tenham alguma queixa com todo o plano que foi apresentado agora, ela pode se dirigir indistintamente à Defesa Civil do município, à Defesa Civil do Estado ou à Defesa Civil Nacional. Nós temos o nosso centro hoje que tem plantão 24 horas. Isso foi inaugurado desde dezembro. O Brasil, num momento tão feliz hoje de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, não tinha um plantão de 24 horas. Então, por determinação da presidenta Dilma, do ministro Fernando, nós fizemos concurso para 56 especialistas. São geólogos, hidrólogos, meteorologistas, engenheiros, analistas, que ficam no plantão monitorando todo e qualquer possibilidade de desastre no país. Então, esse plantão está apto a receber qualquer informação dos estados, do município. Então, a população está certamente melhorando a qualidade da atenção que o governo federal tem com eles. Na verdade, a presidenta, desde o acidente da região serrana, ela foi muito incisiva no que diz respeito a mortes. Não é admissível morrer 1.000 pessoas de desastre no país. No momento que a gente tem um desenvolvimento hoje econômico, social, de destaque, reconhecido fora, internacionalmente, a gente tinha que ter uma estrutura e um equipamento que correspondesse a isso. E hoje nós temos o nosso Senad, está à disposição, fica aqui no Sensipan, no nosso setor policial, vale a pena conhecer. Eu tive a oportunidade de conhecer 5 a 6 no mundo, dos mais destacados, e eu tenho muita segurança em afirmar que o do Brasil não deve a nenhum país do mundo. É preciso as pessoas conhecerem, é um equipamento do governo federal, mas colocado a serviço da população. Bom, então tomara que o Brasil consiga fazer um progresso grande aí nessa área e que a gente consiga, em primeiro lugar, diminuir ou zerar o número de mortes e também os danos causados à sociedade brasileira. Secretário, eu queria agradecer muito a sua presença aqui em nossos estúdios. Obrigado também a você que nos acompanhou. Nós conversamos hoje com o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, e se houver alguma dúvida, alguma crítica, entre em contato pela nossa página na internet www.senado.gov.br/TV. Até a próxima.